mas está controlado. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um estudo. E a gente vai começar com a leitura de harmonização do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, de Espírito Emmanuel, e a lição é 85, Impedimentos. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo está na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma, no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época e sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prédio despia a roupagem exterior para disputar a partida com a indumentária tão leve quanto possível. Assim também, na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da boa nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A boa nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. E assim, linda mensagem de Paulo. A gente pede ao Pai, primeiro agradece, por estarmos aqui nesse estudo, e pede ao Pai bastante força na nossa caminhada. Se possível, que a gente consiga correr, como nos diz o Emmanuel, correr em direção ao Mestre e à nossa melhoria. Pedimos ao Pai que ilumine o nosso irmão Eduardo, Henrique, que vai nos trazer o estudo de hoje. E que todos nós estamos abertos para receber essa mensagem. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Eu falo até que horas? Até 4h30, 4h25. Bom? Bem-vindo. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês querem sentar mais para frente? Tá bom, sim? Tá bom. Então, a gente vai conversar hoje a respeito desse capítulo 15, né? Até o título da mensagem você tirou assim? Foi assim que você tirou? Foi. Aí repara que lindo, né? Olha lá, ó, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Esse salvação aqui é justamente esse assunto que ele está falando, que é o progresso espiritual, né? Para a gente não perder o fio da meada, né? Essa questão da importância, né, do progresso espiritual, se preocupar com o progresso espiritual, né? Inclusive vencendo as dificuldades do dia a dia. Né? E aí nesse item 2 tem essa questão da parábola do bom samaritano, que a gente vai trazer aqui algumas reflexões a respeito, né? Agora eu achei, né? Tem mais um outro botão aqui mais embaixo ainda, é o segundo embaixo da cima. Então, ou seja, personagens principais. Aí eu fiz assim, né? Separei de uma maneira bem didática, né? Tentando a gente adaptar e para poder entender quando a gente entrar na parábola, quem são os personagens principais. O primeiro personagem principal é o doutor da lei,
eu peguei, né, umas imagens de filmes que tinham na época. Eu não vi ainda nessa série The Chosen se tem o Bom Samaritano, né, mas na época que eu estava pegando as imagens, né, de uma igreja americana que faz uma qualidade de trabalho assim, espetacular, né, uma igreja mormon, inclusive, e faz um trabalho espetacular. E aí eu gostei muito dos artistas, inclusive, né, porque, né, os companheiros que representam os personagens, eles atuam de uma maneira assim magnânima, sabe? Muito interessante mesmo, a maneira, os gestos, né, a expressão, né, corporal, a expressão do rosto, né? Então, assim, esse personagem principal, dos personagens é o Doutor da Lei, né? E aí a gente vai perceber nas imagens que a gente trouxe que a postura dele é exatamente essa postura que está aqui, né? Uma postura de uma pessoa astuta, de uma pessoa ardilosa, né? De uma pessoa assim maliciosa, né? Maliciosa em que aspecto, né? E os alunos, quando a gente pega a história, né, do cristianismo, aqueles companheiros fariseus, eles ficavam o tempo todo pegando casca de banana e jogando no caminho, né, para ver se Jesus escorregava. Era o tempo todo fazendo isso, era casca de banana, toma-lhe casca de banana, fazendo testezinhos para poder prender Jesus, para poder matar Jesus, para poder, né, desmoralizar Jesus. O tempo todo eles tentavam fazer isso. Então, apesar de eles falarem doutor da lei dentro do texto, né, a gente presume que provavelmente ele era fariseu, e dentro desse filme eles colocam realmente como sendo fariseu, né, porque os fariseus, inclusive, eram os grandes antepositores das ideias que Jesus colocava, né? Jesus colocava as ideias, muitas das vezes justamente para poder tocar o coração daqueles indivíduos, o coração duro daqueles indivíduos, né? Muito exteriorizados, muito só pensavam em aparecer, só pensavam em fazer as coisas para aparecer, né? E aí essa é a situação. E aí também tem outros personagens, também tem o sacerdote, né, que também é colocado dentro da história, e a gente vai ver a situação do comportamento dele, porque diziam que tudo o que faziam era a serviço de Deus. E aí a gente vai perceber que muitas das pessoas que na hora de falar dizem que tudo o que fazem é a serviço de Deus, na hora de praticar não pratica exatamente a serviço de Deus. O outro personagem, o levita, né, possuíam função secundária no templo, não possuíam posse, viviam de oferendas. Inclusive essa questão aqui da oferenda, né, isso daqui assim, diz os estudiosos que é a justificativa para o dízimo, né? Na hora que foram distribuir eram 13 companheiros e ficavam 12 tribos recebendo, trabalhando com dinheiro, e uma tribo não ficou trabalhando, que é a tribo dos levitas. Então o que eles faziam? Eles faziam os dízimos, né, faziam 1/10 do ganho deles, eles pagavam cada mês do ano, e esse dinheiro era revertido em favor dos levitas, né? Então dizem lá na história antiga que era assim que funcionava. Mas principalmente também se diziam, né, eles se colocavam como sendo puros e que não podiam ser contaminados, né? Vocês imaginam que a gente vê às vezes pessoas, né, no nosso dia a dia conversando, a pessoa fala assim, né, eu não tenho defeitos, né? Aí você já dá vontade de chegar para a pessoa e falar assim, pois é, está aí o primeiro é justamente esse daí, né? Então quando a gente vê esse tipo de postura, né, a pessoa abre um papo falando assim, não, eu sou puro, né? Aí você vê o quanto 180 graus está em relação a Jesus, né? Porque Jesus era bom até não poder mais, aí quando chegava para ele perguntar, bom mestre, ele fala assim, peraí, bom não, bom só meu pai que está no céu. Então posturas totalmente, né, antagônicas, totalmente opostas de comportamento, né, entre um e o outro. E também tem um samaritano, e depois a gente vai ver, né, após o cisma das 10 tribos, aliás não 12, mas 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino ocidente de Israel, e estavam quase sempre em guerra com o reino de Judá, né? Daqui a pouco eu trouxe um mapa aqui a respeito disso, até que o mapa mostrando para a gente o seguinte, ao norte, o reino do norte era um reino chamado Reino de Israel, que tinha capital na Samaria, tá? E ao sul era o reino de Judá, que tinha capital em Jerusalém. Com o passar do tempo, vai ter slide também falando a respeito disso, né? Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Né? Essa rivalidade entre os dois reinos, né, é uma rivalidade que começou por ser uma rivalidade de reino só,
Mas a gente vê isso acontecendo. Rio de Janeiro, São Paulo, você vai para clube de futebol, Grêmio, Internacional, Curitiba e Paraná, né, e o Atlético Paranaense, Cruzeiro e Atlético Mineiro, aqui no Rio, rivalidade entre os, né, Vasco e Flamengo, os dois maiores clubes. Então, né, e você vê isso em tudo quanto é canto, né, Coca-Cola e Pepsi-Cola, né, ou seja, toda vez que você tem, né, dois, entre aspas, gigantes se evoluindo, se trabalhando, acaba que num momento em comum, né, eles acabam travando uma rixa, né, e batem de frente. Brasil e Argentina, né, aqui na América do Sul, então o tempo todo a gente vê isso. E aí, o que acontece? Né, esse povo, né, lá da Samaria, esse povo do reino de Israel, essa mensagem antagônica começou a ser tão grande, mas tão grande, que eles, perto aqui da região, dessa região da capital, né, da Samaria, eles criaram um outro templo também para poder rivalizar com o templo de Jerusalém. Por quê? Porque eles são ainda, né, muito religiosos, e aí na época das festas, né, e naquela época tinha grandes migrações, né, então na época de festas, por exemplo, todo mundo ia na direção de Jerusalém, tá? Todo mundo ia para Jerusalém, né? E aí o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, para quê? Para dar uma opção para o povo desse outro reino, de ao invés, estou levando uma surrazinha aqui desse trem aqui, mas eu vou conseguir, devagarzinho eu vou conseguir. Aí eles ficavam dando uma opção para o reino de Israel, de ao invés de ir na direção de Jerusalém, ir na direção do templo na Samaria, né? Então era né, até está colocando aqui esse templo, tem as ruínas dele, até hoje existe a ruína dele, né? Era um templo que ficava ali em cima do monte Gerazim, né? Então era uma coisa muito interessante a gente perceber essa situação, né? Por quê? Porque na hora que Jesus, e aliás isso é uma coisa muito importante também de a gente poder lembrar, né? Às vezes a gente pega o livro, vocês já leram o livro O que é o Espiritismo? Já leram? O que é o Espiritismo? Já leram o que é o Espiritismo? A senhora já leu o que é o Espiritismo? A senhora leu? Não leram não? Então vai ser só para você a pergunta então, né? Você consegue lembrar o nome do cético, né? O que é o Espiritismo? Ele começa com 3 personagens, o cético, o crítico e o padre, né? Pois é, você lembra o nome do crítico? O nome do cético? O nome? Não lembra o nome, né? Por que a gente não lembra? Geralmente a pessoa, ela dificilmente, isso é um hábito do brasileiro, não lê o prefácio. A gente, em geral, você lê o prefácio, mas não lembra de uma coisa importante. Não existe personagem, não existe. Esse personagem não tem nome, não existe. Não existe. O que o Allan Kardec fez? Olha o que o Kardec fez. Olha o que o Kardec fez. O Kardec escreveu uma grande tripa, explicando como funcionava a doutrina espírita. E aí ele olhou aquilo, ele mesmo lendo, ele falou assim, gente, isso aqui está muito chato de ler. Mas gente, está muito pesado de ler. Aí o que ele pegou e falou assim, mas o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, 1857, né? O que é o Espiritismo é de 1859. Aí ele, quando ele foi lançar o que é o Espiritismo, ele falou assim, por que eu não faço uma simulação de perguntas e respostas, com as respostas contando o texto todinho? Então ele separava trechos, falava assim, qual a pergunta que vai ter isso aqui como resposta? Né? E aí foi criando pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta, separando um capítulo para o crítico, separando um capítulo para o cético, separando um capítulo para o padre, entende? Mas quem era o nome deles? Não tinha nome, era o próprio Kardec que fez a pergunta e fez a resposta, né? Ele mesmo criou esses personagens. E da mesma forma, quando a gente vai olhar, né, a situação de uma parábola, por exemplo, a parábola do bom samaritano, a gente se envolve tanto dentro da parábola que a gente fica pensando assim, uau, que coisa impressionante, tadinho daquele cara que caiu na estrada, tadinho daqueles caras que erraram na condução das suas vidas, né? O levita, né? E o outro companheiro também que foi lá, coitadinho, quanto virtuoso era aquele companheiro samaritano. Gente,
não existiu samaritano, não existiu acidentado, não existiu ladrão, não existiu nada disso. Aquilo ali foi uma história que Jesus tirou, né, de uma maneira, né, poética, por isso o nome parábola, né, para ele tira essa história, cria essa história, e esses companheiros, esses personagens eram justamente cada um dessas questões que não tem nome, não existiu. Então, qual o nome do samaritano? Não tem nome, não existiu samaritano. Isso aí é uma história para poder convencer e poder mostrar para as pessoas como que as coisas funcionam. É uma aula de comportamento. Como eu falei para vocês, aí eu vou contar agora como é que foi a parábola, como acontece a parábola. Antes de começar a parábola, o que ocorre? Chega esse companheiro fariseu, tá? Olha o jeitão dele, né? Imagina se alguém chega para você e faz assim, né? O que é? O que você está falando? Né? A gente já vê que a pessoa está arrogante, tá com uma maneira agressiva de se dirigir, né? E Jesus, por outro lado, Livro dos Espíritos, questão 112, 113, lá fala a respeito do Espírito puro, né? Jesus é inabalável, o Espírito puro não se abala diante das questões materiais. Então você, Jesus ficou com raiva. Não ficou com raiva, tá? Porque Jesus chorou. Não chorou, tá? Isso aí você tem que entender. Por que não tem isso? É só pegar o Livro dos Espíritos, né? Quer pegar? Pega aí rapidinho aí, Espírito puro, 112. Primeiras palavras de Espírito puro, para a gente poder ver. Aí não tem nem dúvida, entendeu? Porque aí a pessoa às vezes pode criar na cabeça, ela pode pensar assim, mas será que o palestrante lá de quarta-feira, né, falou isso? Não sei, eu não falei nada. Leia, início do Espírito puro. Como é que ele fala? Características gerais. Isso. Nenhuma influência da matéria. Tudo bem, pode parar aí, pode parar. Acabou já. Acabou. Entendeu? Nenhuma influência da matéria. Entende? Então repara, vai ter raiva? Não vai ter raiva, entende? Não existe essas questões nossas, desses sentimentos, né, que a pessoa, né, a gente sabe, vocês estão sabendo do que eu estou falando, né? Às vezes a gente recebe uma ligação, vocês receberam um trote pelo telefone, esses trotes esses trotes pesados, né? Ontem eu recebi né? Uma pessoa mandou uma mensagem para mim, aí falou para mim assim: oi pai, anota aí meu telefone novo, porque o outro eu vou deixar só para o trabalho. Aí primeira frase: oi filha, como você está? Tudo bem, filha amada? Né? Aí ele continuou falando: tudo bem pai. Aí eu falei assim: filha, com você eu nunca vou ter nenhum problema, porque eu amo você mais do que qualquer coisa, você é a minha filha amada. Aí ele: obrigado pai, eu queria um favor teu. Eu não tenho filha. Entenderam? Mas só que tem que, quando você está tratando o assunto, a gente fica com medo, a gente fica irado, a gente fica chateado, a gente fica indignado com aquilo que está acontecendo. Fica, porque somos espíritos de terceira ordem. Porque se fosse um espírito puro, nenhuma influência da matéria. Compreende? Então, ele aqui vai de maneira astuta. E ele aqui, Jesus, está tranquilão, está lendo tudo, sabe tudo que vai acontecer, sabe por que está acontecendo, conhece o que está dentro do indivíduo na profundidade, entende? E aí ele vira para Jesus e fala: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? O que ele quer fazer? Jogando uma casca de banana para ver se Jesus se contradiz, para no momento que Jesus se contradisser, ele vai de coro em cima de Jesus. Mas aí, não sei se vocês já fizeram isso, né? Alguém que é professora? Ninguém é professor aqui? Mas já estudaram, né? Né? Tinha uma técnica que a gente às vezes estava aplicando uma prova oral, né? Que a gente já manjava logo qual era do aluno, né? Que aí o aluno chegava, como é que ele fazia? A gente perguntava assim: quem descobriu o Brasil? Aí o aluno: como, professor? Como assim? Dá para repetir a pergunta? O que o cara está fazendo? O assunto não era esse, né? Mas era física, mas
É só para a gente poder entender que o cara fazia isso para quê? Era uma técnica que o cara usava para ganhar tempo, para poder pensar mais na resposta. Ele já tinha ouvido a pergunta, mas aí enquanto ele estava fazendo isso assim, ele estava pensando, quem descobriu o Brasil mesmo? Como é que faz você dar? Entendeu? O cara fica bolando uma saída. O que esse cara fez? E a diferença do que Jesus faz em relação a esse, que é a questão do comportamento dos alunos. O que Jesus faz? Jesus vira para ele e ao invés de pegar a casca de banana e andar em cima da casca de banana, não. Jesus cata a casca de banana e joga na direção do cara. Entendeu? Ele vira para o cara e fala assim, o que está escrito na lei? O que você lê nela? Né? E aí o indivíduo, ele pega, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Repara, quando ele fala isso, por isso que eu disse que o artista ele era maravilhoso, né? Porque ele fala isso com um tom, né, de soberba. Ele fala daquele, sabe tipo assim, né, quando a pessoa às vezes ela pega e faz assim, não, pode falar, tem que ligar, porque não está ligado? Tá ligado. Ah, tá, é para botar, posicionar melhor. Isso. É porque eu estou tentando sair da frente do trem aqui. Eu sei. Tá. E aí, né, o que aconteceu? Né? É interessante que quando Jesus faz isso, né, Jesus joga a casca de banana para ele, né, porque aí o que bateu dentro dele? Bate dentro dele orgulho, vaidade, entendeu? Eu sei responder, né? Também é outra figura que tem dentro da sala de aula também. Né? Quem descobriu o Brasil? Eu sei. Né? Quem descobriu a América? Eu sei. Quando foi a primeira navegação? Eu sei. Né? O conjunto verbo ser, eu sei. Tudo a pessoa sabe. Né? Por quê? Por que a pessoa faz isso? Muitas das vezes porque está querendo aparecer. Entende? Né? Às vezes dentro do centro espírita a gente vê isso. Né? Outro dia eu fiz uma palestra no centro, parece difícil. Aí eu comecei, né? A gente faz essa palestra trocando com as pessoas, né? Aí um companheiro começou a fazer perguntas e eu comecei a perceber assim que ele tinha estudado o tema antes da palestra, né? Porque como eu abro para as pessoas falarem, o que ele fez? Que ele estudou com antecedência e só fazia pergunta cabeluda, só fazia pergunta difícil, né? Para quê? Para saber se eu sabia, para poder ele dizer que ele sabia, entende? Então isso é espetacular, porque assim funciona a psicologia das pessoas. E aí Jesus, quando percebe que ele deu essa resposta, né, o que Jesus diz? Né? Jesus vai dentro da cabeça de Jesus, e aí nós precisamos também entrar dentro da cabeça de Jesus, né, perceber coisas do seguinte tipo. Isso aqui é um quadrinho que parece meio complexo, né, mas não é tão complexo assim não, tá? Essa lei do amor, dentro desse formato, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Eu pintei aqui de cor diferente, coração, alma, entendimento e forças, para a gente poder saber que essas palavras foram utilizadas por vários personagens dentro do Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá? Por quê? Porque para a gente poder entender, né, que isso aqui é a lei do amor. É para a gente poder entender que a lei do amor, e muita gente, eu já ouvi isso 500 milhões de vezes dentro do centro espírita. A pessoa fala assim, porque Jesus trouxe a lei do amor para a gente. Não, quem trouxe a lei do amor para a gente foi Moisés lá atrás. Tanto que esse fariseu citou, por quê? Porque ele conhece a Torá profundamente. Então, isso está comprovado, porque dentro do Deuteronômio, que é livro atribuído a Moisés, lá no capítulo 6, versículo 5, Moisés diz, amarás o Senhor de Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Suprime entendimento. Mateus, no capítulo 22, versículo 37, entende que Jesus ensinou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Mateus suprimiu a questão das forças. E tanto Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, como o doutor da lei, que é esse que a gente está abordando no momento, em Lucas, capítulo 10, versículo 27, falam completamente o texto. Então, reparem, esse texto da lei do amor, ele tanto estava dentro do Deuteronômio, a primeira parte, como a segunda parte está dentro de Levítico. Então, isso significa que lá atrás,
E isso explica, inclusive, por que Jesus fala assim: eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir. Porque o que está escrito lá na lei está valendo. O que a gente precisa fazer é colocar a lei dentro de um entendimento melhor, dentro de uma prática melhor, que é inclusive um fechamento dessa parábola. Que não basta você ter noção da lei. Você precisa fazer e cumprir o que está na lei. Isso é o mais importante, diga-se de passagem. E aí Jesus, né? E aí por isso, mais uma vez, eu mostro aqui o ator, né? Olha o ator, olha que ator esse camarada aqui. Que aí Jesus vira para ele e fala assim: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Na hora que Jesus fala respondeste muito bem, o cara não cabe dentro dele, entendeu? O cara fica assim, viu como é que eu sei? Entendeu? É assim que ele está querendo dizer. Aí Jesus percebe que é isso que o cara está, que o cara, ele enuncia a lei do amor, mas ele dentro dele não trabalha a lei do amor. Jesus percebe isso. E aí o que Jesus faz? Né? Aí o que Jesus faz? Né? Porque o camarada pega, né, e vê que está tendo ali uma questão muito importante, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o camarada pega, vê uma possibilidade de jogar mais uma casquinha de banana, quem sabe que Jesus cai, né? Aí ele pergunta: e quem é meu próximo? E aí pegou Jesus, fez o quê? Conta a tal da parábola do bom samaritano. E aí diz assim, e aí dentro da parábola tem coisas muito interessantes, que ele começa dizendo assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Isso também é importante, porque todos os momentos que Jesus chama as pessoas para crescimento espiritual dentro do Evangelho, ele dá exemplos de subida. Tá? Então ele sobe na região de Caná, né, que é em cima de uma montanha. Então ele sobe de Caná, em cima de Caná, faz o milagre da questão da transformação da água no vinho, né? Ele sobe até Jerusalém, ele sobe o Rio Jordão na direção da Galileia, ele sobe para Nazaré, ele sobe para Cafarnaum, ele sobe para Betsaída. O tempo todo ele está sempre subindo. Dentro de Jerusalém ele sobe no templo, dentro do templo ele sobe no tablado. O tempo todo ele está falando de subida. E aí no momento em que ele está querendo mostrar a queda do ser humano, ele começa a história dizendo que descia de Jerusalém para Jericó. O que aconteceu com a pessoa que desce, com a pessoa que não mantém o seu padrão elevado? Primeira coisa que acontece, cai. Tá? Cai aonde? Em poder de ladrões. Quem são os ladrões? São todas as coisas ruins que tiram coisas de cada um de nós. Mas Jesus vai contando a história de uma maneira, né, que quando a pessoa ouve a história, ela não precisa ter esse entendimento. Ela pode, às vezes, só pensar assim. Só pode pensar só que o cara estava descendo, estava na estrada, caiu em poder de ladrões, porque tinha ladrões perto. Os ladrões foram lá e roubaram ele, despojaram ele, cobriram ele de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aí ele pega e fala assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Olha o que aconteceu. Mais uma vez, o cara descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder do além, blá blá blá. Então a gente vê que isso daqui é maldade, padrão vibratório caído, aquilo que a gente já falou. Aí o que ele pega e fala assim: aconteceu em seguida que um sacerdote, olha o que o sacerdote estava fazendo, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Então, quando nós estamos descendo moralmente, a gente não identifica as pessoas que estão sofrendo do nosso lado. Isso acontece o tempo todo, tá? Às vezes a gente chega para as pessoas no nosso dia a dia: oi, como é que você vai? Tudo bem? Aí a pessoa: tudo bem. Saiu um vídeo essa semana, esses vídeos, não é vídeo não, é vídeo, mostrando uma situação de uma companheira que cometeu suicídio. Aí mostrava assim, 6 meses antes ela tirando foto, 4 meses antes tirando foto, 2 meses antes tirando foto, 1 mês antes tirando foto, 1 semana antes tirando foto, sempre assim, 4 horas antes dela cometer, tirando foto, sorrindo. Entende?
Por quê? Porque a pessoa que está passando por problemas agudos, muitas das vezes ela omite o que ela está sentindo para as outras pessoas. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos desenvolver olhos de ver, precisamos desenvolver ouvido de ouvir, precisamos desenvolver sentimento dentro do nosso coração. Entende? Para poder conseguir pescar o sentimento real daquela pessoa. E para você poder pescar o sentimento real da pessoa, você tem que elevar o teu padrão vibratório. Tem que buscar essa harmonia que a gente estava fazendo aqui no início do trabalho. Uma leitura de uma página, entende? De fazer uma prece. A pessoa tem que estar com o padrão elevado. Porque se a pessoa, ao invés de subir o padrão, se ela descer o padrão, ela não identifica aquela pessoa que está caída. Não consegue identificar. E aí, o que ele consegue trazer? Né? Ele primeiro traz isso. Né? Primeiro caso, a primeira pessoa que desceu. Aconteceu em seguida com o sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Segundo caso, um levita que também veio àquele lugar, ou seja, também estava descendo, tendo observado, passou igualmente adiante. E aí depois, um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, aí Jesus não escreveu que o samaritano está fugindo, está subindo, tá? Mas aí o que acontece? Se vocês me permitirem, eu vou voltar aqui atrás, nesse slide aqui, para a gente poder ver o seguinte, que quando a pessoa está na Samaria, Samaria é um deserto, Jerusalém está aqui em cima, uma montanha, Jericó está aqui na beira do Mar Morto. Então o que acontece? Tem uma estrada que segue por aqui, vem por aqui e depois pega uma estrada de de Jericó para Jerusalém. Então daqui para cá é descida, daqui para cá é subida. Então, nas entrelinhas, Jesus está dizendo para a gente simplesmente o seguinte: os outros indivíduos que estavam descendo não conseguiram ver o que estava acontecendo. O samaritano que estava subindo, o que aconteceu? Chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Olha a postura diametralmente oposta daquela pessoa que não está preparada para enxergar a dor da outra pessoa. E aí ele diz assim, que aproximou-se dele, deitou-lhe óleo, vinho nas feridas, as pensou, cuidou das feridas do companheiro. E depois pondo no seu cavalo, né? Reparem que isso aqui também é questão de tradução, né? Ninguém usa cavalo, entendeu? Não, de cavalo, né? Não tem cavalo, olha lá, olha o que é, entendeu? Olha lá o que é, tá? Não era nem camelo. Isso é uma outra coisa também muito importante da gente entender, que as pessoas às vezes veem as cenas, né, da história, das histórias antigas. Aí fulano chegou no cavalo, não chegou em cavalo nada, entende? Nem em cima de camelo chegava, porque os animais eram utilizados para poder transportar as mercadorias, transportar os mantimentos. E podia muitas das vezes nem ter cavalo, e nem ter mula, e nem ter camelo, e nem ter nada. Por quê? Porque se você vai levar um animal, você também, andando no deserto, você tem que levar mantimento para dar de comer para o animal. Entende? Então, ou seja, as situações dos caras lá naquela época, a grande quantidade de vezes era tudo andando mesmo. O cara fazia as coisas andando, porque se ele não fizesse andando, ele não ia conseguir dar conta do trabalho que ele tinha que fazer. E aí o que ele faz? Então ele colocou, dentro do que está traduzido, dentro de cima do cavalo, levou-o na sua hospedaria e cuidou dele. E aí, no dia seguinte, tirou 2 denários, que era a moeda da época, e os deu ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que mais despenderes a mais, eu te pagarei. E tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E aí, Jesus, na hora que ele está contando a história, Jesus vira para o fariseu, e pergunta para ele assim: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O fariseu quase que tem uma síncope nervosa.
O cara quase tem uma 5, né? Porque tu imagina, né, que Jesus conta uma história que só tem uma resposta possível. Ele, fariseu, tem que dizer que aquele que se comportou de maneira correta foi samaritano. Mas o cara não consegue usar, ele não consegue falar a palavra samaritano. Entende? Qual é o meu lugar melhor de morar no Brasil? Né? Aí o carioca fala, Rio de Janeiro. Entendeu? Mas, eu vou pegar, estou pegando informação de hoje, de agora, a informação de agora. Número de empregos criados em São Paulo, 10 milhões. Número de empregos criados no Rio de Janeiro, 10 mil, né? Lá em São Paulo, mais de 100 mil, e aqui no Rio de Janeiro, 37 mil. Os números são esses, mais de 100 mil em São Paulo, 37 mil no Rio de Janeiro. Pergunta, aonde é melhor a gente ir? Nossos filhos. Para pensar para onde é melhor os nossos filhos ir. Acompanha, percebe isso? Tá? O carioca gosta de dizer isso? Gosta? A gente gosta de dizer isso? Você tem filho? Não tem? Tem filho? Alguém tem filho aqui? Eu. Tem? Quantos anos tem teu filho? 30. 30 anos. Quer trabalhar bem, tem que começar a pensar em ir para São Paulo. O coração da gente chega a fazer assim, ah, meu Deus do céu. Mas é uma questão que tem que pensar. Uma quantidade enorme de empresas está indo para São Paulo. Eu sou carioca da Gema, posso falar isso com tranquilidade, eu sou carioca da Gema e não tenho um filho, tenho 3 filhos. E a gente enxerga isso, entende? E ele ficou na mesma situação. Ele ficou assim, meu Deus do céu, eu vou ter que falar ao pai, porque eu vou ter que falar que é o samaritano, que é o cara bom, né? É isso que eu vou ter que fazer. Jesus está perguntando, quem é que foi melhor entre os 3? Sacerdote, levita ou samaritano? Não tem uma resposta possível diferente de samaritano. Mas o cara não consegue falar. E aí, meio desolado, ó, o ator, mais uma vez, meio desolado, ele diz assim, aquele que usou de misericórdia para com ele, né? Ele dá uma resposta assim pela tangente, para poder não dizer que foi o samaritano que foi o que cumpriu e agiu de maneira correta. E aí Jesus, né, dá um golpe de misericórdia, que ainda vira para ele e fala assim, então meu filho, você fariseu, faz o mesmo que ele fez. Jesus vira e mexe, tocava no assunto dessa maneira. Identificava o coração daqueles fariseus, aquela astúcia, aquela empáfia, aquela maneira de ser dele, aquele orgulho, vaidade que eles tinham, né? E às vezes Jesus tocava determinadas coisas para eles assim, para tipo cair a ficha, sabe? Ei, para! Né? Passa Jesus virando, Jesus era meio carioca, né? Chegava, virava para ele, cara, para com isso, cara, para com isso, vocês precisam parar com isso, vocês não vão lugar nenhum dessa maneira. Eu me lembro de uma outra que bate muito no meu coração, teve uma vez que Jesus vira para eles, olha a frase que Jesus disse para eles, tá? Porque eles tinham implicância também com os publicanos, porque cobravam os impostos para passar para os romanos. Aí Jesus vira para os caras e fala assim, olha, eu quero falar uma coisa para vocês todos são doutores da lei, pois eu quero dizer para vocês que as meretrizes e os publicanos vão anteceder vocês no reino dos céus. Imagina um doutor da lei ouvir um trem desse. Né? O doutor da lei ficou, né? Ficaram alucinados. E ele também ficou alucinado. Ele também não consegue captar bem essa ideia. E aí resta a gente conseguir perceber, né? Resta a gente conseguir observar, né? Que naquele momento, o que Jesus estava colocando naquele momento? Toda a moral que Jesus trouxe, tudo que Jesus trouxe, né? Jesus traz para todas as pessoas do universo, tá? Para todo mundo. Isso aqui não é uma outra coisa muito importante também da gente perceber, né? Porque a gente precisa começar a responder
as perguntas, porque da mesma maneira como eu disse ali assim, com o negócio sobre os personagens, a gente também tem que perceber que a destinação das mensagens do Evangelho não são, isso é muito comum a gente fazer, tá? Para quem Jesus formulou a parábola do bom samaritano? Eu estou perguntando. Para quem Jesus formulou a parábola do bom samaritano? O que vocês acham? Qual foi o destinatário? Jesus formulou a parábola. Qual o destinatário da parábola do bom samaritano? Hã? O que você acha? Todos nós. Hã? Para todos nós. Já ficou melhor, né? Todo mundo, todos nós. O que a senhora acha? Mesma coisa que ela, todos nós. Repare uma coisa, ó, só para a gente poder perceber como é que o negócio funciona, tá? Ó, nós somos responsáveis por cuidar do centro. Pergunta, quem cuida do centro? Quem cuida? Nós somos responsáveis por limpar a sala. Quem limpa a sala? Nós. Sempre. Não. Toda vez que as tarefas são ditas dessa forma, nós seremos responsáveis por limpar o centro. Então eu fico com o braço esperado, precisando que você limpe, você fica com o braço cruzado esperando que ela limpe, ela fica com o braço esperado que ela limpe. Alguém tem que limpar. Alguém tem que limpar, mas quando você fala nós não fazemos nada. Nós é muita gente. Nós é muita gente. E na realidade, Jesus não destina as mensagens para nós. É para os doentes. Não, porque quando você... Precisa. Não, também não, porque quando você faz isso, olha o que acontece. A gente tem que entender o seguinte, olha o que a gente tem que entender, né? Livro dos Espíritos, questão 919, conhece-te a ti mesmo, certo? Então, vamos pensar assim, eu preciso me conhecer, tá? Pergunta, quem de nós tem orgulho? Levanta a mão. Quem tiver orgulho, levanta a mão. Isso, muito bom. É bom que a gente está aparecendo. O pessoal também tem que ler isso aí que é a questão. Quem de nós tem vaidade? Não adianta segurar a câmera, não. Vai. Quem de nós tem vaidade? Isso, levanta a mão. Não, tá pegando. Tô pegando. Hã? Pegando a Mônica. Para poder te pegar, te enquadrar bem na minha situação. Pois é. Então repare só uma coisa. Quando você vai fazer o conhecimento de si mesmo, você não pode ter pena de você. Sim. Entende? Então você tem que conseguir entender quem tem vaidade, eu. Quem tem orgulho, eu. E quem é astuto em determinados momentos, eu. E quem tem empáfia, eu. Quem é violento, eu. Quem tem cobiça, eu. Quem tem não sei o que, eu. Quem tem... pode falar qualquer coisa, eu. Nós somos espíritos de terceira ordem. Então quem é o destinatário? O destinatário não é o fariseu, porque a gente faz assim, ó. Olha como é que a gente faz. Olha só. Não, porque a parábola foi destinada para o fariseu. Mas o fariseu representa todos nós. Não, muito pior do que representar todos nós. Representa a mim. Eu sou o destinatário. Sou eu. Entende? Na hora que você... a culpa não é minha. Se quiser discutir, vai lá dentro da mensagem de preparação do ambiente, porque o Emmanuel falou exatamente isso. Ele falou isso. Você, na hora que você tiver que cuidar do teu desenvolvimento, né, você tem que fazer o quê? Aqui, ó. Sou eu. Tem que falar assim mesmo. Sou eu vou fazer. Quem vai limpar o centro? Eu vou limpar o centro. Quem vai cuidar do centro? Eu vou cuidar do centro lá. Jesus trouxe o Evangelho. Para quem? Não é para nós, porque quando você fala para nós, fica todo mundo lá, tudo está certo, não sei lá, papai, entendeu? Fica muito assim, três, nós somos os culpados. Ninguém chama a responsabilidade. Nós somos os culpados, quem que vai se transformar? No dia que nós nos transformarmos, o mundo será melhor. Complicou. Você tem que fazer a frase assim, eu tenho que me melhorar, eu tenho que mudar, eu tenho que entender, eu tenho que entender que se eu quero descobrir qual é o caminho da felicidade eterna, eu preciso trabalhar isso daqui. Como assim? Eu tenho que trabalhar a caridade em anteposição ao egoísmo.
E foi o que aconteceu com os caras. Porque os caras que estavam lá dentro, né, que foram utilizados, por exemplo, como Jesus, eles não estavam fazendo aquilo ali amarradão. Eles não estavam assim, porque eles estavam descendo, né? Estavam descendo. Não, eles não estavam descendo, não. Eles estavam descendo porque eles estavam indo fazer outra coisa. Essa é a prática. Conseguem perceber isso? Eu estou conseguindo deixar isso muito, tocar vocês nesse aspecto? Se você parar para pensar, você tem coisa para fazer em casa. A senhora também tem coisa para fazer em casa, você tem coisa para fazer em casa, ela tem coisa para fazer em casa, todos nós temos coisa para fazer em casa. Você tem um monte de coisa para fazer. Então, quando a gente passa no caminho, quando você passa no caminho e alguém te requisita ajuda, e você não olha para essa pessoa e não dá atenção devida para a pessoa, não é só você olhar para a pessoa, é você vestir a camisa do texto do Evangelho que foi dito por você. Porque a pessoa tem outras coisas para fazer, mas ela tem que entender que ela precisa fazer aquela parte, que aquela parte é dela. Ela que tem que fazer aquela coisa. E foi a questão do samaritano. O samaritano tinha coisa a fazer? Tinha. Tanto é que ele fez, e depois falou assim, agora eu tenho que seguir viagem. Mas depois eu vou voltar aqui para ver se está tudo certo. E isso daí que é o interessante da parábola do bom samaritano, porque cada um de nós tem que bater no peito e dizer assim, como é que anda o meu orgulho? Como é que anda o meu egoísmo? Eu preciso diminuir isso daqui e preciso crescer isso daqui. Eu preciso largar esses atributos, que são os atributos de quem desce a ladeira, e começar a preencher com os atributos de quem sobe a ladeira. Eu, não o Zé, não o fariseu. Porque é fácil a gente chegar e botar a responsabilidade, botar a conta toda em cima do fariseu. Entende? Mas aí a gente tem que saber falar isso. Jesus não fala abertamente, mas é o que a gente precisa depreender. E cada um de nós tem essas parcelas, né? Lembram disso? Né? Vocês lembram disso, não lembram? Quando você aponta na direção de alguém, lembram disso? Tem um monte de dedo apontando para você. A gente é rápido em apontar o outro, mas muitas das vezes não consegue perceber o que está faltando na gente. E aí, né, eu trouxe já estou encaminhando quase para o encerramento do trabalho, né, que ele diz assim, né, o Evangelho coloca para a gente que Jesus coloca um samaritano, que era considerado um herético, mas que tem amor ao próximo. Eu pintei de cor diferente, para a gente poder pular essa informação. Acima do ortodoxo a quem falta caridade. Então Jesus não faz da caridade uma das condições da salvação, uma das condições para nós termos, né, crescimento espiritual. Ela é a única condição. Por isso que o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Salvação não é salvar de nada, não é? Mas não vamos ser salvos, vai salvar de nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Inclusive, diga-se de passagem, se a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo com vontade mesmo, tem que ter vontade de ler, né? Porque a pessoa a nossa população espírita está pensando assim, yes, nós vamos passar para o mundo de regeneração. Cara, que legal o mundo de regeneração. Né? Vai lá ler o que está escrito no mundo de regeneração. Sabe o que está escrito? Lembra não, né? Está escrito assim, as almas que ainda têm o que expiar repousarão na luta. E aí a pessoa fica pensando assim, yes, vou deitar na rede. Não, porque quem consegue passar para o mundo de regeneração são as pessoas que entendem que enquanto elas descansam, elas têm que... Ditado popular, enquanto a gente descansa, a gente tem que carregar pedras. Ditado popular. Esse é o espírito do mundo de regeneração.
Não, mas você quer saber o espírito do mundo de regeneração? Madre Teresa de Calcutá, tá? Esse é um modelo de espírito de regeneração. Se tivesse aqui entre nós, se você encontrasse com Madre Teresa, Padre, o que a senhora vai fazer hoje de manhã? Hoje de manhã, acho que vou fazer caridade. E à tarde? Eu acho que eu vou fazer caridade. E à noite? Tá aí, estou pensando em fazer a caridade. Entende? Chega para o Divaldo, chega para o Chico Xavier, chega para Jerônimo Mendonça, para Frei Damião, chega para Joana d'Arc, entendeu? Chega para Ana Nery, chega para qualquer um desses espíritos, você vê os caras que estão entendendo como é que a coisa funciona, entendeu? O cara não pensa em outra coisa, o cara entende que ele tem que amar. Ou seja, o cara que está nesse patamar é o cara que aprendeu. Mas ele não tem orgulho. Tem um pouquinho de orgulho também. Tem um pouquinho, não é espírito puro. Tem um pouquinho de orgulho, tem um pouquinho de vaidade, tem um pouquinho de não sei o quê. Às vezes pode ficar nervoso, às vezes pode ficar impaciente, às vezes pode faltar um pouco de fé. Às vezes pode faltar, porque faz parte do show. Jesus sabia disso, não é espírito puro ainda. O bem, para quem está na regeneração, ainda não sobrepujou o mal. Só quando você passa para o mundo de todo, também está lá no Evangelho dizendo, quando passa para o mundo de todo, aí o bem se sobrepõe ao mal. Se sobrepõe ao mal significa que ainda existe mal. Da mesma maneira como no segundo, no terceiro patamar, porque mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, ditosos. Da mesma maneira como daqui, de expiações e provas, passou para a regeneração, aqui está aqueles que ainda estão ligados à expiação, da mesma maneira, daqui para cá, aqui existe o bem sobrepuja o mal. Sobrepuja o mal é 51 a 49, 60 a 40%, entendeu? Tudo isso o bem está ganhando. E aí é bom a gente entender isso, porque isso mostra para a gente como é que é a nossa situação hoje. Porque quando a gente olha a nossa situação hoje, tem dois tipos de situação. Tem a pessoa que bota a cabeça, que nem uma avestruz, bota a cabeça no buraco, e não enxerga nada que está à sua volta. E tem a pessoa que olha o que está à sua volta e fica apavorado com o que está à sua volta. Porque em volta da gente tem mal a dar com o pé. Tem muito mal. E aonde é que começa esse mal? Dentro de mim. É dentro de mim. Os inimigos estão dentro de mim. O combate é contra mim mesmo. Claro. Eu tenho que trabalhar, é a mim. Eu tenho que entender que é aqui dentro que reside o mal. Eu tirei aqui da imagem, eu não trouxe, eu tirei, tá? Eu tirei. Porque eu não tinha ideia de tempo, eu ia falar, eu tirei da imagem. Mas eu tinha uma imagem nessa palestra, que é uma imagem assim, sensacional, que eu encontrei na internet. Tem duas meninas abraçadas no primeiro plano. No primeiro plano tem duas meninas abraçadas. E lá no final da imagem, tem uma pessoa no metrô, assim, em cima da linha amarela. Aí eu pego e escrevo um texto dizendo assim: eu acho que isso é o maior absurdo que existe na face da Terra. As pessoas precisam ter controle do que elas vão fazer, O lugar do metrô é lugar para a gente dar exemplo de comportamento. E aí fui fazendo assim, fui escrevendo assim. Aí lá no final, eu botei conjunto. Aí lá no final eu coloquei assim: será que a pessoa não viu que ela está arriscando a própria vida pisando na faixa amarela? Quase todas as pessoas pensaram que eu estava falando das meninas. Compreende? Por quê? Porque o mal está aqui, dentro de cada um de nós. É dentro da gente que está o mal. Então é a gente que alguém chega para a gente, Eu te conheço já há algum tempo, Desde a internet, Nossa, Queria falar para você o seguinte: eu amo você. Sabia disso? Está gravado.
Tá gravado. Não, mas eu sempre gostei muito. Você sabe que eu sempre gostei muito de você. Você sabe disso. Entende? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente, eu a amo, eu gosto muito dela. Ponto. Entendeu? Ponto. Qualquer outra coisa está na cabeça e no coração das pessoas. Compreendem isso? E a gente não tem isso. Infelizmente, a nossa sociedade não consegue ainda. Quando eu digo nossa sociedade, a gente tem que botar o pensamento assim: nós, espíritos, cada um de nós, espíritos. Porque a quantidade de vezes que a gente ouve na rua, na internet, em tudo quanto é canto, as pessoas colocando o espírita como se fosse superior aos demais, não está escrito em lugar nenhum do planeta. E a gente vê exatamente dessa forma. Nós espíritas, você já deve ter visto isso, essa frase. Nós espíritas não podemos fazer isso. Por quê? A gente não é essa coisa toda, entende? Nós não somos essa coisa maravilhosa que a gente às vezes pensa que a gente é. Nós somos espíritos de terceira ordem, somos, né? Nós somos todos destinados ao bem, destinados a sermos espíritos puros, mas nós não somos os reis da cocada preta. Nós não somos os espíritos puros, não somos ainda espíritos puros. Então tem que desmontar essa vaidade, esse orgulho, né, esse achismo que o espírita tem dentro de si, né, para poder efetivamente ouvir a parábola do samaritano de uma maneira correta, para poder entender que a parábola do samaritano não é para o fariseu, a parábola do samaritano é para mim, é para cada um de nós, para todos nós, sem dúvida, mas em primeiro lugar para cada um de nós. Veja o Agradecemos ao nosso irmão Omar pelas mensagens que certamente nos falam refletir, né? A cada um de nós a mensagem. Depois lembra de falar a mensagem de novo. Tá. Só dizer o título. Tá. A mensagem que está se referindo foi a mensagem de harmonização de hoje, é do livro Fonte Viva, Psicografia do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. A lição é 85. Acho que impedimentos. Isso. Então, quem depois tiver curiosidade para ler a mensagem, vale a pena, realmente. Então, agradecemos a permissão de estarmos juntos, por toda vez que a gente pode estar ouvindo as mensagens do Cristo, a orientação dele. É uma permissão, a gente tem que agradecer e que a gente possa, como nosso irmão colocou, né, trazer isso para dentro de nós, não só em teoria, né, mas como o mestre nos pediu, exemplificar